Boa noite, queridos irmãos. Então, como o nosso irmão hoje nos falou, nosso tema de hoje é a justiça das aflições. E isso é um item, na verdade, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre as causas das aflições. Então lá nós temos Mateus e Lucas tentando traduzir, na verdade, o pensamento de Jesus sobre as aflições que atingem e atingiu a humanidade. Porém, quem teve a oportunidade de domingo assistir o Divaldo lá na creche Vera Rodrigues, ele explica da dificuldade de você pegar um pensamento, ainda mais de um espírito iluminado como Jesus, e colocar isso utilizando apenas o dialeto, a linguagem aramaica, porque ele era muito pobre para poder expressar esses pensamentos. Então, na verdade, e também com as traduções, se perde um pouco da essência do que Jesus pensava para aquilo que foi para o papel. Então, Mateus dizia assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados porque padecem perseguição, por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E Lucas traduz também, praticamente quase igual a Mateus, dizendo assim: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque ireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Mas é lógico, né, gente, que nós temos sim várias pessoas que passam pela prova da riqueza com êxito, né? Saindo da existência carnal, mais aperfeiçoado, muito melhor do que quando encarnou. E nós vamos lembrar então a passagem de Lívia aqui na terra. Lívia era a esposa do senador Públio Lentulus. E ela, romana, lógico, cresceu com muita mordomia, né? Tinha escravos para poder servi-la, tudo que ela precisava. Era rica, de família tradicional, mas, mesmo assim, como a maioria dos romanos deixavam se perder essas facilidades, Lívia não, porque a Lívia tinha uma moral muito elevada. Ela estava pronta para receber a boa nova, receber a mensagem de Jesus, e ela não se deixou corromper pela facilidade da riqueza, e sim estava tão pronta, tão apta para poder receber ensinamentos, que como o seu marido, o senador, tinha muitos compromissos, inclusive noturnos, ela aproveitava para escapar, para fugir dele, né, porque não deixaria nunca, e ia às catacumbas para poder assistir às pregações da Boa Nova. E foi assim que um dia os soldados romanos chegou naquele local onde tinha várias pessoas, geralmente pessoas simples, escutando as mensagens de Jesus, que vinham preencher aquelas almas de esperança de um mundo melhor. E os soldados cercaram e foram todos presos. E aí, todos que estavam ali seriam levados à arena, seriam devorados por leões. Lívia, mostrando a sua nobreza, ela estava vestida com uma
túnica de Patrícia, que demonstrava ali que ela fazia parte dos romanos, né? Então, ela trocou a sua túnica com a roupa da sua serva. E assim, a serva de Lívia foi liberada e ela foi para Lena. Mas não é motivo de tristeza. E por que não? Porque Lucas falou aqui, ele falou assim que bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Lívia, antes mesmo da festa chegar perto dela, oscilando o golpe mortal, ela foi recebida por Jesus, foi acalentada nos braços de Jesus e seguiu com ele para os céus. Mas tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis, né? E eu, estudando esse tema aqui, eu lembrei da minha juventude e, francamente, viu, era difícil ser pobre. Como é difícil, né? E aí, um dia, eu fazia tiro de guerra, eu estava em ordem unida. Você sabe o que é isso? Tem que ficar ereto, reto, né? Não pode nem se mexer olhando para o sargento. Ele falando, todo mundo lá naquela disciplina. Mas tinha um vizinho meu que ficava bem atrás de mim, que era muito levado, pode ser muito levado, né? Tudo aí era brincadeira. E nós, né, bem pobres, né? A gente morava na cidade pequenininha, que eu já falei aqui, que vocês esqueceram já que aparece em lugar da cidade. A cidade chama Igarapava. Nós morávamos num bairro afastado, meu apelido era Pendura Sai, para ter ideia de como que a situação era. Então, nós estávamos lá, todo mundo sério lá, olhando lá para o sargento. Ele fala assim: Jassati, vamos domingo almoçar lá no Japão. O Japão era o restaurante mais caro da cidade. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nem uma coxinha. Ele ia comer no Japão domingo. Aí eu falei para ele assim: Dora, como que a gente pode comer domingo no Japão, né? Ele falou assim: a gente leva marmita. Então, vocês veem como que é, né? Como é difícil. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu fui muito feliz. Mas, se a pobreza é difícil, a riqueza também tem muitas coisas que ela nos traz, muitas armadilhas. E Chico Xavier, através do espírito Nélio Lúcio, ele traz para nós uma história de um advogado que chamava-se Bernardino Torino. Esse advogado, ele tinha uma inteligência acima do normal, acima da média, né? E além dessa inteligência que ele possuía, ele tinha um magnetismo que ele colocava nas palavras que envolvia a todos que estavam ao seu redor, inclusive embaraçava as mentes que pensavam em oposição a ele. E sendo assim, ingressando na carreira do direito, o doutor Torino começou a ganhar causas que eram praticamente impossíveis de ser ganhas. E aí foi se acercando dele pessoas que tinham dinheiro, tinham fortuna, podiam pagar muito bem, mas pessoas que na verdade elas estavam equivocadas, elas estavam erradas e utilizavam da inteligência do doutor Torino para ficar livres da garra da justiça. Assim, cada vez mais crescia a fama do doutor Torino. E muitos criminosos aproximavam dele, oferecendo quantias muito boas de dinheiro, irrecusáveis, e ele foi trabalhando e transformando vítimas em culpados, e culpados em vítimas. Ele, pelo seu sucesso na profissão, ele era muito respeitado, muito admirado, e por onde ele passava, diziam assim: lá vai o cabeça, para se referir à inteligência dele. E ele continuou na sua profissão, e quando chegava no fórum, os amigos
da profissão dele, muitas vezes até escondiam, porque sabiam que ele, com suas palavras, ia acabar ficando sempre por cima dos diálogos, né? E as pessoas que estavam ali para servir, rodeavam ele para poder atender aquele profissional. E assim foi se passando. Porém, tinha uma pessoa que preocupava muito com o comportamento do Dr. Torinho. Era a mãe dele. Porque a mãe dele era uma cristã convicta, estudava sempre o Evangelho de Jesus. E ela começou a perceber que o seu filho estava entrando, na verdade, em uma armadilha. E tentava alertá-lo, falando: meu filho, eu não vejo perto de ti as pessoas mais humildes. Se você lembrar, Jesus advogou pela mulher adúltera. Na cruz, ao seu lado, ele advogou também pelo ladrão que se arrependeu. E eu só vejo você rodeado de pessoas que podem te pagar muito bem. Deixe um pouco do seu tempo para atender também os humildes. Mas o doutor Torinho falava: eu não posso. Não posso porque atender os humildes é para quem está começando. Mas eu deixo lá no meu escritório as pessoas que estão iniciando na carreira, atendê-los. Então, eu também, indiretamente, estou atendendo eles. Aí, ao passar dos anos, sua mãezinha se encarnou, voltou para o plano espiritual. E lá continuou a orar pelo doutor, para ele poder mudar a sua mentalidade, mas sem sucesso. E aí, a grande ceifadora também chegou para aquele advogado, arrebatando para o plano espiritual. E chegando lá, ele teve a sua consciência ampliada e viu a quantidade de pessoas inocentes que ele tinha levado para a cadeia. E ele começou a entrar em desequilíbrio. E a sua cabeça foi aumentando, ficando pesada. Ele não suportou mais o peso da sua cabeça e deitou ao chão, lá ficando por muito tempo. A sua mãezinha, sempre que podia, ia para lá orar por ele, pedir por ele, mas não tinha nenhuma melhora. Continuava lá aquele homem que tinha sido tão importante aqui na terra, deitado lá no chão. Um dia, sua mãe entrou em desespero e pediu com muita fé para Jesus auxiliar o seu filho. E assim, Jesus mandou um espírito benfeitor capaz de auxiliá-lo. Chegando lá, observando o doutor Torinho, ele falou que ele sofria pela desorganização que ele tinha causado na sua parte cerebral. Só havia uma saída para o doutor: encarnar aqui na Terra com macrocefalia, para a carne poder curar aquele espírito e ele ter novamente a sua paz interior. E assim foi o que sucedeu. O doutor Torinho encarnou um corpo pequeno e uma cabeça enorme, que não podia suportar o corpo. E ele, agora quando ele passava pelo carrinho dele, colocava no carrinho dele para andar, as pessoas diziam: lá vai a cabeça. Não era mais o cabeça, e sim, lá vai a cabeça. Então, isto são apenas para mostrar o que é uma causa anterior da aflição. Então, pelas escolhas equivocadas, esse doutor desalinhou, desorganizou o seu perispírito e teve que vir para a carne para poder novamente ter a harmonia necessária. Então, como dizemos já, são duas as causas, né? As anteriores e as atuais das aflições. Vamos mencionar algumas anteriores, como que elas ocorrem.
Então, alguns acidentes, né, até de aviações aéreas, que não tem como evitar, apesar da tecnologia, apesar de todos os aparatos, isso ocorre. Então, muitas vezes, isso são provas que tem que passar aquelas pessoas tinham que passar por aquela prova. Então, não tem como escapar. Então, é causada por um ato lá no passado. Por isso, nós vemos muitas pessoas que muitas vezes iam embarcar naquele voo que não chegou ao destino, mas por um motivo qualquer, não embarcou. Né? Ou o trânsito deixou chegar, ou perdeu a hora, não embarcou. Não era para passar por aquela situação. Mas quem está determinado para passar, não tem como. É justamente para poder reparar um ato do passado. Os tragédias naturais também, que ocorrem, né? Nós vimos há poucos anos atrás o tsunami. Então são coisas já que as nossas escolhas, as escolhas de pessoas acabam formando e passam aqui para poder reparar. As doenças de nascença, né? Que também as pessoas que nascem com alguma deficiência, então geralmente são causas anteriores das aflições, mas nós não podemos, né, principalmente nós espíritas, falar: se a pessoa nasceu com essa deficiência, com certeza ela causou alguma coisa lá no passado. E por que não? Porque muitas vezes o espírito escolhe uma prova para ele poder vir na Terra se aperfeiçoar. Então ele não tinha que passar por aquilo, ele escolheu. Assim sendo, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Então, ou seja, cometeu algo no passado que desarmonizou o seu perispírito, ou se não atingiu o seu próximo, você vai ter que reparar. Então, está ali uma expiação. Mas nós podemos também escolher, aqui na Terra, passar por uma prova. Eu acho que eu vou escolher agora a prova da riqueza, né? Na verdade, chegando lá, a gente deixa para os nossos irmãos superiores nos orientar, que é melhor para nós, né? A imprudência também, gente. A imprudência também é uma causa atual da aflição. Quando eu lecionava, eu conheci um aluno que era motoboy. E aí, no intervalo lá, conversando com ele estamos sobre moto lá, né? Aí comecei a falar de moto. Você já teve moto? Eu falei: eu tive uma CG, né? Para eles nem é moto CG, então, básica, né? Eu tive uma CG. Aí ele falou assim: mas você era cachorro louco? Eu falei: o que é isso, cachorro louco? Não sei se mudou o termo, né? Mas cachorro louco é aquela pessoa que passa pela esquerda, passa pela direita, costura, faz. Eu falei: não é cachorro louco, não, né? Eu falei: eu sou. Ele estava orgulhoso de ser cachorro louco. Então, tomara que não. Mas ele pode, com esse comportamento, ter causado uma causa atual da aflição, né? Se ele achar um carro parado e bater, ele não tinha que passar por aquilo. A imprudência dele levou a ele aquele acidente. Então, muitas vezes o acidente são frutos de causas atuais. Nós não teríamos que passar por isso. Nós acabamos passando por imprudência nossa. E também, muitas vezes, a falta de fé em nós, a falta de fé em Deus nos leva a aflições. Isso também é uma causa atual. E aí, para exemplificar melhor, eu vou lançar a mão de outra historinha que veio pelo espírito Nélio Lúcio através das mãos de Chico Xavier. Então, nessa história, acho que muito linda, estão os discípulos de Jesus reunidos na casa de Simão, porém eles estavam muito cabisbaixos, estavam muito tristes, porque Tadeu e André tinham sido alvos de pessoas roubadas, né? Eles estavam na beira do lago, essas pessoas chegou e acabou tratando eles, e eles ficaram muito desequilibrados. E foram lá para a casa de Simão. Jesus, após alguns momentos, começa a pregar, mas o ambiente estava pesado, né? Eles estavam remoendo aquele acontecimento. E assim, Jesus começa a falar da glória que recebe o homem de bem ao retornar para a
parte espiritual. Mas quando Jesus deu uma pequena pausa, Tadeu pegou e falou para Jesus: Mestre, quando você está falando, eu sinto uma vontade enorme de sair, de pregar, de exemplificar os seus ensinamentos. Porém, quando eu chego lá fora do mundo, quando lá eu estou só, meu coração indisciplinado e ingrato faz com que qualquer coisa que venha me desestabilize e eu acabo cometendo mal. Eu não me acho pronto para poder espalhar o seu evangelho. E aí, André também aproveitou a pausa de Tadeu e disse: Mestre, o que será de mim? Eu também, como Tadeu, não tenho condições de pregar o seu evangelho. Porque na primeira acusação que me fazem aí fora, eu perco o equilíbrio. Eu quero revidar. Então, como eu posso falar sobre o seu amor, levar a sua verdade, se eu não tenho ainda a condição para poder exemplificar? E aí, Pedro também disse: Mestre, eu também, quando me encontro na intimidade do meu quarto, a sós, eu começo a refletir e pensar: será que sou digno de levar essa palavra do Mestre Jesus a meus irmãos? Tenho tantas falhas, sou tão imperfeito. Será que eu tenho a condição de ser multiplicador desse evangelho? E mais discípulos falaram com o mesmo pensamento, abordando a mesma ideia. Aí Jesus esperou todos falar e explicou. Em verdade, Jesus dizendo, em verdade, o paraíso que sonhamos está muito distante da terra. Meus companheiros, não vejo vocês como espíritos perfeitos. Mas, se nós, os anjos que estão lá no céu, não têm morada ainda na terra, porque aqui nosso chão ainda é rústico e grosseiro. Nós, na verdade, temos que lutar contra nossas imperfeições. Deus enviou justamente essa boa nova para servir de ferramenta, para lapidar as nossas imperfeições. Que mérito teria se esses anjos celestiais viessem aqui fazendo o trabalho que cabe a nós? Então, vocês estão dizendo que são frágeis, que são fracos, que são imperfeitos, mas nós que temos que nos esforçar para chegar até Deus. E aí, os discípulos entenderam que dependiam deles pegar a boa nova, aprender aquele evangelho e a cada dia lutando contra as suas imperfeições, se tornando homens melhores. E agora, meus irmãos, nos perguntamos, nós também, ao meditar, enxergamos muitas vezes muitas imperfeições em nosso comportamento, em nosso pensamento. Mas Jesus, no seu infinito amor, conhece a cada um de nós. Sabe muito bem de onde viemos e para onde vamos. E Ele conta conosco para que possamos a cada dia procurar se melhorar, procurar fazer da terra um mundo melhor, contagiando também o nosso próximo. Um dia Jesus disse a Pilatos que o seu reino não era deste mundo, mas nós ainda ouviremos no porvir, se acreditarmos em nosso potencial
é acreditarmos que poderemos ser diferentes, ser cada vez melhor, contribuir para que um dia o Mestre Jesus venha a dizer: o meu reino é deste mundo. Que a paz esteja em nossos corações.